Ainda conversando sobre as ações das auxinas, né? Eu estava conversando sobre os tropismos. As auxinas têm uma atividade chamada de dominância apical. O que é isso? As auxinas fabricadas pelo meristema apical do caule, que é a principal região produtora de auxinas, acabam, gente, inibindo os meristemas laterais do caule. No que inibe os meristemas laterais do caule, esses meristemas laterais do caule ficam dormentes. Ora, moçada, dizer que eles ficam dormentes é dizer que eles ficam inativos. Qual é a consequência disso? Ora, gente, o meristema apical do caule é o responsável pela planta crescer em comprimento, enquanto que os meristemas laterais, eles são os responsáveis pela formação de ramos, galhos, folhas e etc e tal. Se o meristema apical do caule, as auxinas, inibem o meristema lateral do caule, os meristemas laterais ficam dormentes, ficam inativos, tradução, eles então não vão produzir ramos, não vão produzir galhos, folhas, flores, frutos, simplesmente pessoas. Esses caras vão ficar inativos. Aliás, né? Se você vai lá e pega o ápice da planta e vai analisar o ápice da planta ao microscópio, nós temos o meristema apical do caule, principal região produtora de auxinas, então você vai fabricar auxinas. Lembre que as auxinas, elas são fabricadas principalmente no meristema apical do caule, elas são transportadas de célula em célula por transporte ativo, de maneira polarizada, sempre do caule para a raiz. Isso quer dizer que à medida que você vai descendo, aqui em cima tem auxina pra caramba, aqui embaixo já vai ficando menos auxina. O que quer dizer que os meristemas laterais, que eles estão muito perto lá do ápice, ora, gente, meristemas laterais, onde você vai ter muita auxina, então eles estão dormentes, inativos, e o resultado é que lá em cima eu não terei ramos. Entretanto, quando eu pego um aqui de baixo, esses meristemas laterais, eles já estão mais distantes do ápice, né? Como eles estão mais distantes do ápice, a quantidade de auxina que chega aqui já é menor. Com menos auxinas, esses meristemas laterais, eles ficam ativos, eles saem da dormência, eles acordam, entre aspas, e eles começarão a produzir ramos aqui na jogada, galhos e folhas e etc e tal. Lembrando que cada galho é uma espécie de caule modificado e tem exatamente a mesma ideia, né? Na ponta de cada galho tem um meristema apical, que inibe os meristemas laterais que estão muito próximos, mas os meristemas laterais mais distantes, eles vão ter menos auxinas. Então, com menos auxinas, eles ficam ativos com ramos, e aí você pode produzir novas ramificações aqui embaixo, e a brincadeira, ela vai prosseguindo. A história que a gente está contando para vocês tem uma história bem interessante em relação à nossa vida cotidiana, que diz respeito ao motivo pelo qual você poda uma árvore. Para que podar uma árvore? Qual o sentido de vez em quando, cortar as pontinhas dos galhos? Ora, gente, uma vez que você poda, você vai lá remover o meristema apical do caule. Do caule ou do galho, né? Lembrando que o galho, ele vai ser um caule modificado. Quais são os objetivos disso? Número 1, né? Estava comentando que o meristema apical do caule é o responsável pela planta crescer em comprimento, né? É o responsável pela planta crescer em altura. A história da planta crescer em altura, às vezes é problemática em algumas áreas urbanas, né? Nesse caso lá, em áreas urbanas, às vezes nós temos a fiação elétrica passando lá em cima. E o resultado, gente, é que se a nossa simpática plantinha continuar crescendo, ela vai derrubar a fiação elétrica. De maneira que tal se eu cortar bem aqui, para a planta não crescer mais e não derrubar a fiação elétrica? Ou seja, nesse caso,
Ao remover o meristema apical, você impede o crescimento longitudinal, o crescimento em comprimento da planta, né? Não deixa mais ela crescer em altura, o que, como eu falei, para algumas situações é interessante. Ou, cá entre nós, na verdade, se a gente visse num lugar um pouquinho mais civilizado, não era para você ter que cortar a árvore, era para trocar a posição da fiação elétrica, né? Em vários lugares do mundo, a fiação elétrica não é em poste, né? Pô, ela é subterrânea, além de ficar mais bonito, né? Não ficar aquela poluição visual, né? Um bocado de fio elétrico lá é mais seguro, né? Alguém de repente cortar lá um fio elétrico, né? Se machucar, né? Fazer um gato aí da vida, tá tudo escondidinho lá debaixo do chão, né? Acaba sendo mais seguro também pra galera, né? Mas como é muito caro trocar a posição da fiação elétrica, normalmente a moçada não faz isso, né? Deixa lá nos postes lá em cima mesmo, e quem paga o pato são as plantinhas, né? Que de vez em quando você tem que ir lá e podar a bichinha. Só que tem outro detalhe. A partir do momento que você vai lá e tira o meristema apical na poda, você removeu o meristema apical, cessa a dominância apical. As auxinas do meristema apical do caule estavam inibindo os meristemas laterais. Se você tirou o meristema apical, automaticamente cessa a dominância apical, porque não tem mais meristema apical. Dizer que cessa a dominância apical, vou escrever de outro jeito. Você quebra a dormência dos meristemas laterais. No que quebra a dormência dos meristemas laterais aqui na parada, legal, né? Quebrou a dormência dos meristemas laterais, eles agora ficarão ativos. E, gente, no que agora eles ficam ativos, eles vão produzir uma série de ramos, o que acaba tendo dois efeitos interessantes. Eles vão produzir mais folhas, e com mais folhas você tem mais sombra, né? Ah, eles vão produzir mais flores, e com mais flores você tem mais frutos. Então quem aí é de interior, ou se tem, por exemplo, lá quintal com árvores frutíferas, ou tem, sei lá, sítio, alguma coisa do gênero, ora, moçada, nessa brincadeira, pode as plantas de vez em quando? Pode. No que você vai lá e corta a pontinha dos caules, dos galhos, o meristema apical, cessa a dominância apical, quebra a dormência dos meristemas laterais, ficam ativos, produzem ramos, mais folhas, mais sombra, né? Para amar aquela redezinha gostosa lá debaixo da árvore, mais flores, mais frutos, aumenta a produtividade aí nesse caso. Então acaba tendo esse aspecto bacana em relação à poda. Entretanto, algumas lembranças para vocês. Não se pode podar galhos muito grossos. Ô Landim, por que não se pode podar galhos muito grossos? Porque dentro dos galhos muito grossos tem madeira. E se tiver madeira, a madeira exposta, cupins entram para comer a árvore por dentro. Então, não se pode podar, né, caules, galhos muito grossos, exatamente porque esses caras, eles possuem dentro de si cerne madeira. E nesse caso, essa cerne madeira acaba ficando exposta ao ataque de cupins, né? Cupim, né, moçada? Vai comer madeira aqui na brincadeira. Nessa parada de você podar caules, galhos muito grossos, né, você vai acabar aumentando o risco do cupim acabar tretando na árvore. Então você pode podar galhos finos, galhos muito grossos não. Né, galhos onde tem madeira dentro, onde você já tem aquela estrutura secundária do caule, mais antiga, com madeira, vai ficar exposto ao ataque de cupins, a árvore vai ser toda comida por dentro aí nesse caso. Ô Landim, por que eu tenho que ficar repetindo a poda de tempo em tempo? Podei, deu um ano, eu tenho que podar de novo, caramba. Ah, o que acontece é que quando você retirou isso aqui, você estimulou os meristemas laterais, eles que estavam inativos agora ficarão ativos, eles produzirão ramos, e, gente, esses ramos, eles apresentam fototropismo positivo. Como eles têm fototropismo positivo, eles serão
atraídos pela luz do sol e eles vão subir de qualquer jeito. O que quer dizer, né, moçada? Que daqui a um tempo está se aproximando da fiação elétrica de novo, vai ter que podar de novo. Entretanto, lembrem-se que os galhos, eles são caules modificados. Tem o meristema apical, tem os meristemas laterais, que eles estão dormentes. Que quer dizer que quando eu podar bem aqui, para não chegar mais na fiação elétrica, podar bem aqui, para não chegar mais na fiação elétrica, esses meristemas laterais que estavam inativos, dormentes, ficarão ativos, produzirão ramos que vão então crescer novamente em direção ao Sol e se aproximar da fiação elétrica de novo. Ou você vai lá e sabe que o tempo inteiro tem que podar, de tempo em tempo você vai lá e poda, de ano em ano, sei lá, tá chegando de tempo em tempo, ou então tu vai lá e corta a planta logo lá embaixo, né? Você corta ela abaixo do último dos meristemas laterais que você tem, que é quando eu cortei ela aqui, não tem mais nenhum meristema lateral, ela não vai crescer nunca mais. Pô, mas tu tá derrubando a árvore, né? Seria muito mais interessante que derrubar a árvore, trocar a posição da porcaria da fiação elétrica nesse caso, né? Bem mais interessante. Ah, uma última observação, na verdade, curiosidade. Não sei se alguém conhece aí bonsai, né? Bonsai, na verdade, é uma técnica de jardinagem japonesa que produz plantas em miniatura, né? O efeito, na prática, não serve para nada, né? O efeito, entretanto, fica bem legal, né? Você produzir árvores bem pequenininhas, exatamente para jardinagem, para enfeitar mesmo, questão de paisagismo, né? Pô, fica um efeito legal, né? Tu pega, por exemplo, lá uma planta adulta, só que a planta adulta, moçada, é pequenininha para colocar dentro de um vaso, dentro da sua casa, no jardim da sua casa, com folhas pequenininhas, tudo proporcional. Porra, como é que os caras fazem bonsai? Como é que os caras fazem para poder produzir árvores em miniatura? Né? Árvore adulta, mas com folhas em miniatura, né? Com caule, galhos em miniatura, né? Inclusive lá, né? Bem pequenininho, bem bacaninha lá. Né? Duas coisas em relação ao bonsai, né? Número 1, restrição de nutrientes. Ah, moçada, um dos truques para manter a planta pequenininha é deixar a planta desnutrida para impedir que ela cresça, né? Por isso que o jardineiro tem que ser ninja para poder chegar e fazer uma bonsai, porque ele tem que colocar a quantidade perfeita de nutrientes. Não pode ser de menos, senão a planta morre. Não pode ser de mais, senão ela cresce normalmente. Então, para ela manter o crescimento mínimo possível para sobreviver. Além disso, podas controladas, né? Ah, rapaz, podas controladas aqui na brincadeira para manter ela pequenininha. Por quê? Era uma vez lá a planta que o jardineiro quer fazer como bonsai. Quando ele corta bem aqui, não cresce mais. Ramifica para cá e para cá. Corta aqui, não cresce mais. Ramifica para cá e para cá. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Não cresce mais. Ramifica para cá, para cá, para cá, para cá. Ou seja, ela vai ficando pequenininha, mas toda ramificada, como se fosse um padrão de uma planta adulta, só que em miniatura, para manter as folhas atrofiadas, a restrição de nutrientes lá na brincadeira. Por isso que às vezes, né, você vai lá e compra um bonsai para enfeitar a sua casa, na sua casa ele vai lá e cresce normalmente. Claro, né, gente? Provavelmente você não sabe a quantidade de nutrientes correta que tem que colocar, você não sabe as podas controladas, como é que tem que fazer para poder manter os bonsai bonitinho como eles devem ser. Na verdade, bonsai não é nem o nome da árvore em si, né? Mas o nome lá da técnica de jardinagem, né, que produz essas árvores em miniatura, árvores bonsai.